Queridos amigos, queridas amigas, bem-vindos novamente à nossa leitura comentada do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, As Grandes Religiões no Passado, da sua segunda e última parte. Que possamos ter uma leitura proveitosa. As revelações gradativas. Até à palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas, principalmente, com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galiléia. É por este motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra, em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos, e que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade, ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, a planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Todos nós sabemos que não se deve olhar diretamente para o Sol, porque irá afetar a nossa visão e corremos um sério risco de ficarmos cegos. O mesmo se passa com a verdade. Se a verdade, aquela única, aquela grandiosa verdade que provém de Deus, fosse revelada de uma só vez para nós, ficaríamos loucos, porque está muito acima da nossa capacidade de espíritos ainda inferiores em processos evolutivos de compreendermos, de assimilarmos e termos condições de absorver o impacto desta grande verdade. Por isso, essa verdade sempre foi gradativa. Conforme a humanidade fosse evoluindo em conhecimento, os enviados do Cristo iam nos trazendo mais e mais desta grande verdade. Porém, diferente do Cristo, todos os seus emissários não tinham a graduação evolutiva que o Cristo tinha. Então, o Cristo foi o único que veio trazer esta verdade, mas ele viveu a verdade o tempo todo. E essa é a grande diferença do Mestre Jesus. E posterior a ele, a sua mensagem gradualmente começou a ser deturpada pelo mesmo motivo. Porque aqueles que foram incumbidos pelo Cristo de continuar a espalhar essa verdade de maneira gradual, na medida em que a humanidade como um todo ia adquirindo conhecimentos da ciência, da filosofia e mesmo conhecimentos religiosos, eles teriam como missão de ir completando, esclarecendo esta grande verdade que o Cristo nos trouxe. Porém, eles eram falíveis e, infelizmente, através de erros e erros, que nós ainda iremos aprofundar em outros capítulos, esta verdade ficou encoberta. Preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram, deste modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram
nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Senhor, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas da treva, prejudicando a harmonia geral. Deste modo, muito antes da vinda do Cristo ao planeta Terra, foi feito um planejamento minucioso para que tudo corresse perfeitamente, tendo o Divino Mestre Jesus como o grande organizador, preparando muitos emissários que viriam antes e depois dele. Aqueles que viriam antes tinham como missão já preparar o povo para a vinda do Messias, para a sua mensagem, já trazendo pequenas partes daquilo que seria o grande evangelho do Cristo. E, posteriormente à cruz, muitos emissários foram também selecionados para poder ampliar, divulgar e levar a mensagem do Cristo para todos os cantos do planeta. Porém, eles tinham livre-arbítrio e nem todos foram fiéis no cumprimento do planejamento estabelecido. Caíram de maneira grosseira até nos fenômenos do egoísmo, nos fenômenos do poder e todas as consequências do mau uso deste poder, dando ouvidos às forças contrárias do bem, que queriam de toda maneira atrapalhar o progresso da humanidade no sentido de absorver a sublime lição do Divino Mestre Jesus e o seu Evangelho de luz, caminho seguro para iluminar toda a humanidade terrena. O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2000 anos. Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Os espíritos incapacitados de compreendê-lo pode alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única, até agora, na face da Terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos.
mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações. Síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam, e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Ah, meus amigos, se a verdade é como o sol que pode cegar as nossas vistas, o Cristo é o sol que ilumina o nosso planeta. E este sol se apagou para que pudesse ser visto, para que pudesse ser compreendido e que pudesse aquecer os nossos corações com ensinamentos imorredouros. Ele veio até nós trazendo uma mensagem e, além de tudo, vivendo essa mensagem plenamente, mostrando para todos nós, sim, é possível cumprir todos os meus ensinamentos, basta proceder como eu procedo. O Cristo nos trouxe figuras maravilhosas nas suas parábolas, porém, a maior parábola de todas foi toda a sua vida. Nasceu na manjedoura, morreu na cruz. Durante todo o tempo em que ele trabalhava na marcenaria, trabalhava com madeira, com pregos, ciente de que este era o final da sua vida, que seria pregado com semelhantes pregos no madeirame infame da cruz. Porém, viveu toda a sua passagem aqui, convivendo de maneira serena, ciente de que essa morte exemplificaria vida, vida em abundância, vida em comunhão com o Pai. Ele passou por aqui brilhando de maneira intensa, através do seu profundo amor por toda a humanidade. E é por isso que ele nos disse: amem uns aos outros como eu vos amei, colocando o parâmetro de qual deveria ser a nossa meta no sentido de amar, na mais ampla forma, indiscriminadamente. Cristo caminhou por todos os locais, falando a todos indiscriminadamente. Não desprezou os oprimidos da vida, não desprezou os doentes do corpo e da alma, não desprezou os orgulhosos, não desprezou aqueles que só tinham intenção de ofendê-lo e de matá-lo. Ele se juntou com pescadores humildes para levar a mensagem da Boa Nova, mostrando que mãos unidas para o bem e corações individuais, cada um crescendo na medida das suas capacidades. E essa é a grande parábola, a grande mensagem em que ele coroou, nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tenho a certeza, ninguém chegará ao Pai se não for através deste caminho. E assim, queridos amigos, nós finalizamos essa passagem, lembrando a todos que na semana que vem estaremos dando continuidade à nossa leitura comentada. E, mais uma vez, eu recordo a vocês, se ainda não fizeram a subscrição, façam. Vocês ficarão muito felizes pela fartura de material que lá tem.